todos, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aqui a este momento. Agradeço demais a professora Marilde e a toda a turma pela oportunidade, a receptividade, né, dessa nossa troca que vai haver aqui hoje. Então, eu fico muito feliz e honrada de estar fazendo parte desse momento hoje. Declaro, então, abertos os nossos trabalhos, né, e já de antemão agradeço e peço para que deixem suas dúvidas no chat, se ocorrerem, né, comentários, é sempre bom para enriquecer a nossa prática, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo aqui uma breve apresentação dos nossos participantes, e aí a nossa dinâmica eu explico a posteriori, ok? Como integrante hoje da nossa mesa, primeiramente, o professor José Lúcio Martins Machado, que é médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, mestre e doutor em cirurgia pela Unesp, especialista em pedagogia do ensino superior pela University of Tampere da Finlândia, é fundador e médico-chefe da Inspirali, foi professor assistente, doutor em cirurgia pediátrica da Faculdade de Medicina da Unesp também, em Botucatu, pesquisador e orientador do mestrado em Inovação e Ensino em Saúde da Universidade de São Caetano do Sul, com relevantes publicações na área de educação médica. Já formou mais de 2.300 docentes em metodologias ativas para o ensino de medicina e implantou 56 cursos de medicina no país nos últimos 22 anos. Seja muito bem-vindo, professor José Lúcio. É uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco. A honra e o prazer é meu. Muito obrigado. Obrigada. Compondo a nossa mesa, essa simpatia de professor, um acolhedor que sempre recebe a gente com muito acolhimento, professor Murilo Moura Sarno, que possui graduação em Medicina pela querida Universidade Federal da Bahia, é mestre em Ciências de Saúde pelo Centro Universitário do ABC, atua como médico generalista na Estratégia da Saúde da Família, no município de São Paulo, por 13 anos, tem experiência na área de medicina, com ênfase em clínica médica e medicina da família e comunidade, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde da família e comunidade, infecções sexualmente transmissíveis, sexualidade, gênero, direitos sexuais e reprodutivos, prevenção contra a violência e educação médica. Atualmente trabalha como preceptor no Centro Universitário do ABC, no Departamento de Saúde da Coletividade, na disciplina Atenção da Universidade, Atenção Primária, e como professor concursado na Escola de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Campus Bela Vista. Certo? Também atua como coordenador nas atividades curriculares de estações clínicas na Escola de Medicina de Cubatão, da Universidade São Judas Tadeu. Compondo o nosso elenco artístico, temos também aqui a atriz e DJ Leda Martins. Ela é atriz do elenco Ínima e também DJ de várias casas muito renomadas de São Paulo, quem curte, né, uma baladinha, Yacht Club, Tóquio, Clube 88, é uma artista DJ que transita por diversos gêneros musicais e carrega o título de primeira DJ trans com carreira profissional no Brasil. Leda comandou o trio da visibilidade trans na parada LGBTQIA+, de São Paulo, dos anos 2015 a 2018, e o trio da primeira edição da Marcha do Orgulho Trans, também em São Paulo. Ao longo de sua trajetória, realizou cursos livres e oficinas para pessoas trans com o objetivo de ampliar a diversidade nas pistas. Estamos em junho, né, Leda? Depois você fala um pouquinho mais sobre isso. Mês da visibilidade. E é isso. E agora, também, para compor essa nossa mesa, o nosso querido David Miranda, que é ator, artista, educador e produtor cultural, atua como diretor artístico na Ínima Produções e coordena um projeto de simulação realística paciente simulado com mais de 1.000 atores e cerca de 15.000 simulações realísticas por ano, em 18 universidades de medicina do Brasil. Realiza trabalhos como educador de teatro em escolas públicas,
dirige escolas públicas, dirige e atua o projeto Diversidade e Inclusão em Empresas e Escolas. É diretor na DPX Editorial, com mais de 30 publicações no segmento musical. Um multiartista, né, gente? Aliás, os dois. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. E agora, eu vou convidar o professor José Lúcio para abrir os nossos trabalhos, dando uma introdução de como se dá as simulações realísticas no âmbito da medicina nas universidades daqui do Brasil e como essa prática vem acontecendo desde a sua inserção. Alguém levantou a mão? Shirley? E outra coisa, gente, nós vamos deixar para que aconteçam as perguntas, os comentários, depois das falas dos convidados, tá bom? Então, nós vamos separar por blocos, então vão deixando, a gente vai anotando aqui, a professora Marilde disse que vai colaborar comigo nessa função, para a gente continuar após as explanações, ok? Tô nervosa? Tô nervosa como sempre, mas é isso, vamos passar a palavra para o professor e estamos aí para qualquer coisa. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite a todos e todas. Eu queria aqui agradecer a professora Marilde Queiroz Guedes, né, professora da pós-graduação aqui da UFOB, na qual eu saúdo todos os professores, saúdo a UFOB como uma universidade pujante do Oeste Baiano, a cidade calorosa de Barreiras. Estive em passagem na semana passada aí por três cidades baianas, Irecê, Jacobina e Salvador, né? E sempre ouvindo muito falar da UFOB, ainda quero conhecer a sua universidade, viu, professora? Muito obrigado por esse... Obrigado. Já está convidada, viu, professor? Aceito o convite. Eu queria agradecer o honroso convite à senhora, à pesquisadora Lauren Lima, e saudar os demais integrantes da mesa aqui, o Murilo, que já é um companheiro de longa jornada, trabalhando juntos nas diversas escolas pelas quais nós passamos aí, o Murilo, o David Miranda, que é um parceiro nacional da INIMA, né? Eu tive a oportunidade de estar construindo esse projeto que hoje nós desenvolvemos na Anima e na Spirale, com 14 cursos de medicina, tendo o David como um grande parceiro, né, através da INIMA e trazendo os atores do Brasil todo para que nós possamos desempenhar e desenvolver esse projeto maravilhoso. Queria saudar aqui a Leda Martins, que também estou muito curioso em ouvi-la, e uma honra estar com você hoje, nessa noite, e os demais professores aqui presentes. Bom, como é a fala inicial nesse tema, eu posso dizer aos senhores que eu baseei a minha fala em alguns artigos dispersos, mas algumas afirmações aqui eu trago 2 artigos de referência. Um artigo de um autor que eu gosto muito da linha adotada por ele na simulação, que ele adota a simulação híbrida, que é o professor Roger Kneebone, do Imperial College of London, e ele traz um artigo de 2020, The Simulation and Transformational Change, The Paradox of Expertise. E um outro artigo que é uma revisão sistemática da literatura, feita por Brown e Tortorella em 2020, na revista Smart Learning Environments. Em cima desses 2 artigos, com a minha experiência pessoal, nesses últimos 23 anos, trabalhando com currículos integrados, metodologias ativas, e dentre elas a simulação realística e a utilização de pacientes atores e de atores sendo utilizados como pacientes nos processos de simulação. Eu inicio trazendo aí um referencial do Flexner, de 1910. Flexner foi uma pessoa importante no início do século passado, porque ele comandou, basicamente, com recursos da Fundação Carnegie e do governo americano, um extenso processo de avaliação das escolas médicas, cujo relatório do Flexner
serviu para reflexão e remodelagem de todas as escolas no início do século XX, e eram modelos baseados muito na questão centrada no modelo biológico e um modelo fragmentado entre ciências básicas aplicadas e processos de intervenção no âmbito hospitalar. O Flexner definiu um relatório, um jeito de fazer cursos de medicina que perdura até hoje, e ele é hegemônico na maior parte das escolas médicas brasileiras. Esse modelo do Flexner, ele chega no Brasil com muita força a partir dos anos 50, e essa fragmentação ela só deu sinais de integração a partir dos anos 70, na segunda metade dos anos 70, com os chamados projetos de integração docente assistencial, que procuraram diminuir a distância, o abismo que existia entre as escolas médicas estruturadas no modelo flexneriano e o mundo real de práticas e de construção do processo saúde-doença nos diversos serviços de saúde que até então não estavam organizados dentro do sistema único esse que surgiu a partir da Constituição Cidadã nossa de 1988. Nós tivemos aí uma sinalização de mudança, de transição desse paradigma flexneriano já na metade dos anos 90, principalmente através de duas iniciativas no âmbito das escolas médicas brasileiras. Uma que é o projeto SINAEM, que constituiu um processo amplo de avaliação das escolas médicas brasileiras, promovido por um conjunto de mais de 12 entidades médicas, dentre as quais a Associação Médica Brasileira, a ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, Conselho Federal de Medicina e a Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, a ANDES. Na época, eu estava como vice-presidente da ANDES e tive a oportunidade de constituir o time executivo da SINAEM, que desenvolveu um tremendo trabalho de avaliação das escolas naquele momento, e aí traz alguns elementos importantes que sinalizaram para as mudanças curriculares que aconteceram em muitas escolas de medicina do Brasil na última década do século passado. Essas mudanças, elas sinalizaram principalmente para a configuração de currículos integrados e onde essa palavra integrada ela era polissêmica, com diversos significados, a integração das ciências básicas aplicadas, a integração entre conhecimento teórico e prático, integração multiprofissional, colocando os estudantes de medicina e os médicos em equipes multiprofissionais no âmbito da formação, enfim, muitas interpretações sobre o que significavam currículos integrados. Mas essa integração, no Brasil, ela teve aí como os pioneiros 3 experiências importantes que sinalizaram para as integrações dos currículos médicos. A experiência de Sobradinho, com ainda a configuração da Universidade de Brasília, com o nosso saudoso Darcy Ribeiro como reitor da Universidade de Brasília, os currículos em blocos modulares do curso experimental da USP nos anos 70, e o currículo integrado, que avançou mais na época da Federal de Minas Gerais, quando nós tínhamos o professor Filadelfo à frente desse processo. O que traziam esses currículos integrados? Uma forma diferenciada de pensar o objeto de trabalho médico, né, que caracterizava-se no modelo flexneriano um contato dos alunos com pacientes e a aprendizagem da ferramenta da anamnese e da ferramenta do exame clínico propriamente dito, muito caracterizado a partir do segundo momento de formação médica, que é a partir do 3º ano. Os alunos no modelo flexneriano, eles tinham muito pouco contato nos 2 primeiros anos com pacientes e com o jeito de fazer a medicina. Nesse modelo dos currículos integrados, o que nós pudemos ter é exatamente uma visão integrada
dos processos de compreensão das ciências básicas que eram trazidas pelas ciências básicas, a forma de compreensão dos mecanismos como as doenças aconteciam, com os modelos de aplicação e significação que os terceiros e quarto anos do curso com a semiologia propedêutica acontecia, e com os processos de intervenção na fase final do curso de graduação, trazido pelos estágios e pelas práticas nos estágios de internato. Muito bem, deixa eu só desligar isso aqui, gente, que senão esse celular aqui não dá sossego nas piores horas. Muito bem. Então, na experiência nossa, que trata de trabalhar esses currículos integrados desde 1998 até os dias atuais, nós tivemos uma experiência muito forte utilizando um novo jeito de trabalhar a simulação na Universidade de São Caetano, no campus de São Caetano, na Bela Vista, e agora, mais propriamente dita, na experiência da Inspirali em 14 escolas médicas no âmbito nacional. Nós iniciamos essa experiência ainda quando eu estava na direção da Unicid, enquanto Universidade, Cidade de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, e hoje a gente tem já várias escolas do Brasil trabalhando na perspectiva da utilização de pacientes atores de uma forma mais ativa dentro do processo de formação, de uma forma integrada. Do que nós estamos falando? Nós utilizamos aí o paradigma da integralidade. Né? O paradigma da integralidade, quando a gente trabalha o processo de formação dos médicos, a gente procura dar um enfoque de unicidade. Eu estou numa mesa, não posso falar agora, desculpa. Nossa, gente, eu não consigo desligar isso. Muito bem, então vamos lá, vamos voltar ao foco. Então, nessa questão do paradigma da integralidade, nós procuramos trabalhar o processo de formação não mais separando o ser humano na sua mente, no corpo, nos diversos aparelhos, o que leva naturalmente à fragmentação do conhecimento. O paradigma da integralidade, ele procura juntar mente, corpo, espírito, alma, o cuidado, a cura numa relação dialógica entre o processo de saúde e doença, onde todos os espaços do humano acontecem, né? E a sua relação do humano numa perspectiva de saúde única, né? Interagindo esse ser humano no âmbito do ecossistema, interagindo dentro desse ecossistema com o mundo biológico, envolvendo as plantas, os animais, a natureza, o meio ambiente. Isso tudo está muito hoje na ordem do dia, do ponto de vista da necessidade de nós trazermos a saúde para essa visão da sustentabilidade do planeta, da sustentabilidade ambiental. O teatro e a participação da simulação, ela traz aí a Mêmesis, né, o pensamento da Mêmesis, do teatro imitando o homem, e é uma tremenda de um instrumento, de uma ferramenta que amplia os níveis de consciência dos estudantes de medicina, do processo dos professores, né, e trazendo aspectos da simulação da prática e inserida e integrada a práticas em cenários reais. Se nós pudéssemos hoje descrever o que vem a ser um currículo de medicina, um currículo de formação moderno, contemporâneo, nós podemos descrever que um currículo da medicina, ele basicamente soma dois grandes conjuntos. Um conjunto da simulação da prática e um conjunto da prática em cenários reais inseridos no Sistema Único de Saúde. Por que é importante a simulação da prática, gente? Porque a simulação da prática ela diz respeito exatamente à segurança das pessoas que estarão sob cuidado dos estudantes e dos médicos. É muito importante que as pessoas tenham o espaço de trabalhar a questão do erro, de poder refletir sobre o erro,
E nessa construção da relação entre estudantes de medicina, médicos e pacientes, em pessoas sob cuidados, existem erros naturais. Se esses erros são colocados à luz de uma relação onde o paciente é um ator e nesse ato de representação, ele propicia que o aluno erre e mais, que o aluno possa refletir sobre o seu erro, né, junto com esse ator e no âmbito da equipe, isso torna o processo de construção do cuidado muito mais centrado naquilo que deve ser o objeto da nossa ação, que são os nossos pacientes. Né? Então, a ideia da participação, da simulação da prática envolvendo os atores, trazem uma qualificação nesse processo que faz toda a diferença. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando em médicos formados com uma melhor capacidade de reunir aos conhecimentos técnicos a competência também ética e o seu desenvolvimento das chamadas soft skills, das habilidades afetivas e emocionais, criando o que nós entendemos hoje uma expertise adaptativa como a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar a diferentes contextos na relação da pessoa sob cuidado. Então, tradicionalmente, o que nós temos na simulação da prática? A utilização dos chamados bonecos, robôs, manequins, que são insuficientes para você trabalhar a questão da técnica sobre o contexto real. Porque no contexto real, você não trabalha a técnica isolada do afeto, da amorosidade, do olhar, da dor, do sofrimento, da empatia, da compaixão, que são sentimentos que não tem sentido o aluno exercitar, e nem assim o consegue, com um boneco. Então, essa situação da utilização e da presença e da participação não utilitária, mas ativa dos atores nesse processo de construção da crítica dos estudantes é muito importante. Eu digo isso porque, numa visão mais tradicional da utilização dos atores no passado, esse termo utilização vinha muito forte. As escolas mais contemporâneas, mais modernas, colocam os atores e a sua capacidade de interpretação e de entendimento das emoções e dos afetos como um ator, não só aquele que representa a pessoa que necessita como cuidado, mas também aquele que dá feedback para o aluno, se o aluno atingiu as emoções próprias e da pessoa sob cuidado, aqui representada pelo ator. Nesse processo de construção, nós acreditamos também que os atores crescem enquanto profissionais, porque, principalmente na dimensão do entendimento do seu autocuidado, da sua saúde própria, da saúde dos seus familiares, da saúde dos colegas, da saúde do seu meio em que ele vive, o ator ele passa a ser um indivíduo importante na defesa e na advocacia dos direitos da saúde aonde ele se insere. Então, nós também temos aí uma ação proativa de formação política, reflexiva do ator enquanto entendimento do que é saúde própria e do coletivo. Então, essa relação dialógica entre ator, aluno, né, e com a mediação dos professores e também na relação dos professores com atores, ganha um sentido todo especial. Voltando aqui para o referencial teórico da minha fala, de um modo geral, a simulação em educação e saúde ela é implementada usando 5 abordagens gerais. 4 que estão na literatura e uma quinta que eu trago para vocês, porque nós estamos desenvolvendo essa quinta. Primeiro, simuladores autônomos de alta fidelidade, ou seja, a utilização de robôs de alta tecnologia. Segundo, a utilização de pacientes padronizados, que também têm uma autonomia enquanto encenação, né, e criatividade nessa encenação. Terceiro, a utilização de pacientes virtuais,
né? Os pacientes virtuais se dão principalmente através de registros de pacientes em plataformas, utilizando animação, e um exemplo disso que hoje nós temos aí no mercado da educação médica é o Body Interact. Um quarto, aquilo que eu acredito muito e que funciona de uma forma muito bacana, mas que estamos utilizando pouco ainda no país, que é a simulação híbrida. A simulação híbrida, ela vem, quem tem muita experiência é esse autor que eu vos trago, que é o Roger Kneebone, onde ele traz alia a tecnologia integrada com os atores humanos para apresentar um cenário de treinamento híbrido ao aluno. Então, o ator ele incorpora no seu corpo os wearables, né? Que são vestimentas onde o aluno pode simular procedimentos cirúrgicos, procedimentos dolorosos, e o ator, ao incorporar essa tecnologia, essa vestimenta, ele traz o humano para a simulação. Então, imaginem que um aluno está fazendo uma sutura num braço em silicone, devidamente ajustado ao corpo do ator, né, num processo de que nós construímos esse cenário, e a cada ponto, a cada punção dolorosa, o aluno tem a interação do ator, que pode estar zangado, com mau humor, trazer a dor ao procedimento, interagir, necessitar de orientação do aluno para que ele se deixe mexer, se deixe tocar. Isso tudo traz uma nova dimensão na interação entre a tecnologia e o corpo humano, e a sabedoria do ator ao interpretar essas sensações, que torna mais real o cenário de simulação. Os atores como pacientes, né, ou chamados pacientes padronizados, estão na extremidade, né, de um espectro da simulação, num dos pontos extremos opostos à utilização dos robôs. Os pacientes padronizados, eles são tipicamente atores profissionais, né, que estão prontamente disponíveis, treinados para simular uma variedade de problemas médicos de uma maneira consistente, confiável, realista e reprodutível. Quem traz essa definição junto com o Roger Kneebone é Verma, Blatt e Brutin, e colaboradores, num artigo de 2011. O uso desses atores humanos aumenta o realismo do treinamento, particularmente do ponto de vista das interações paciente-cuidador, e mergulha ainda mais o aluno nos sentimentos, nas emoções da experiência de aprendizagem. É interessante notar que o termo híbrido não está bem definido na literatura, podendo abranger uma grande variedade de significados. Então, ele é polissêmico. Mas aqui, o termo que a gente traz, a hibridez na simulação, que eu gostaria de trazer aqui para a discussão em tela com os senhores, é uma definição do Lois, de 2020, em que ele define simulação híbrida como o uso de duas ou mais modalidades de simulação dentro da mesma sessão de simulação, e mais especificamente, a utilização de uma tecnologia vestível ou aumentativa em conjunto com o ator humano em um contexto de educação e saúde. A tecnologia, normalmente, ela é usada para simular aspectos de um cenário médico específico, no qual o ator humano não é capaz de simular ou corre o risco de simular. Então, quem traz todo esse universo da simulação utilizando atores não é novo. Isso é de 1967, trazido por um neurologista da Universidade da Southern University da Califórnia, em Illinois, o neurologista Howard Barrows. E depois aprofundada essa prática na Universidade de Maastricht com pacientes atores em 1972. O Rosen, em 2008, ele define um paciente padronizado como Seu áudio sumiu, professor. Professor? Professor Zé Lúcio, seu áudio está mudo. Está mudo. Professor Zé Lúcio, seu áudio Seu microfone mutou. desligou, professor.
Não, continua mudo. Alguma coisa aconteceu. Continua mudo. Sim, pode ser. Um sinal. Professor Murilo, a Leda vai precisar sair no horário certinho, em ponto, porque ela tem um trabalho. O senhor se importa em inverter a ordem? Tá. Porque eu esqueci de falar para ele sobre o tempo Não, também, então eu não alguma. quero interromper, porque está tão proveitoso, né? Mas, E professor aí... Zanussi voltou. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Sim, professor. Opa, eu vou reduzir aqui a minha fala. Eu já falei bastante. Fiquem tranquilos que eu estou reduzindo aqui. Fique à vontade. Eu estou trazendo aqui para vocês essa questão do Roger Kniebel, que veja, tem algumas coisas que a gente precisa pensar na questão dos pacientes padronizados, né? E na importância que eles têm e que nós precisamos ampliar mais. Principalmente utilizar essa hibridez dos atores, né, com a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela não substitui o ator. O ator pode se utilizar da tecnologia para melhorar ainda mais o grau de realismo das simulações. E eu vejo aqui né, a gente já teve essa oportunidade de vislumbrar uma grande oportunidade diferenciada do papel de atores profissionais na formação de profissionais de saúde como um todo, como uma ferramenta corriqueira do dia a dia. É muito importante isso. Eu acho que isso abre uma perspectiva muito sólida para um campo de empregabilidade das artes no país, uma força muito grande, e num momento de conjuntura onde a única coisa que a gente fala é de automação do mundo do trabalho e substituição do ser humano pela máquina, né? Então, nós estamos aí conscientes de que estamos indo contra a maré, mas temos a razão hoje de trabalharmos o humano de forma intensa na produção da saúde, né, com os atores. Eu gostaria de trazer aqui uma visão do Ross Schneider, de 2017, que ele traz o seguinte, uma vantagem significativa, mas muitas vezes negligenciada da simulação híbrida, é a capacidade de incorporar a diversidade em nossos cenários de simulação. De fato, um problema identificado por Cooper White, que é um outro autor, é que muitos dos manequins atualmente no mercado têm características caucasianas, mas têm a pele negra, o que não é realista. Não adianta só eu tingir a pele de cor marrom para dizer que eu estou diversificando o meu olhar e trazendo robôs de cor negra. Eles têm que ter as características humanas do negro, do índio, do amarelo, do branco, né? E, alternativamente, modelos de simulação híbridos permitem que o paciente padronizado, seja quem quer que seja, permitindo que o educador use uma população diversificada, permitindo que eles falem por si mesmos. Essa é uma experiência que a gente traz para a Inima. A Inima ela traz para a nossa simulação o idoso, o cadeirante, o negro, a mulher, a criança, isso tudo enquanto pacientes reais. Então, nós estamos trabalhando, o aluno trabalha de uma forma muito realística, né? E aí, à medida que nós tenhamos a sabedoria de unificar isso com a tecnologia, nós vamos ter grandes alternativas nesse futuro que nós estamos construindo. Outro conceito que eu queria trazer para vocês é o seguinte: na simulação, por muito tempo,
se pensou o seguinte, que nós temos que trazer cenários simulados para simplificar alguns processos, habilidades processuais, para que os alunos possam fazer sem o estresse do mundo real. Hoje, o que nós estamos pensando é exatamente o contrário. Tá? Eu acho que a capacidade de utilização do ator não é simplificar, porque ao eu fragmentar e simplificar para focar numa técnica, eu estou desensinando o aluno. Eu posso trazer a situação realística para dentro de um cenário com um paciente ator, que é um profissional que sabe trazer a aquele cenário toda a complexidade do mundo para aquela cena. E aí o objetivo não é simplificar nada, não. O objetivo é trazer a vida como ela é, lembrando aí o Nelson Rodrigues dos Santos. Nós temos que trabalhar a vida como ela é. E o paciente ator profissional, ele tem essa capacidade de imitar a vida com grande profissionalismo e com grande capacidade do real. Isso propicia com que nós façamos a reflexão necessária sobre as nossas práticas. Então, vejam, olha que coisa interessante como quando a gente trabalha a simulação do ponto de vista do professor, é completamente diferente quando a gente trabalha a situação realística centrada no paciente. Na vida real, no curso de medicina, o professor faz o seguinte, olha, gente, o primeiro lugar que os alunos vão aprender cirurgia é no ambulatório das Bereba. O que é o ambulatório das Bereba? É o ambulatório de cirurgia ambulatorial da dermatologia e de pequenos procedimentos cirúrgicos, para depois ele ir para o centro cirúrgico. E nesse ambulatório, ele fala, esse o aluno pode aprender à vontade. Gente, é um ambulatório. O que é, tecnicamente, ele pode ser mais simples, porque quando eu vou lá para drenar um abscesso, quando eu vou lá para tirar uma verruga, quando eu vou para tirar uma pinta do paciente, tecnicamente é simples. Mas a complexidade não está aí. Eu estou com o paciente acordado, tenso, que precisa de uma orientação, que precisa de um cuidado, precisa de um carinho naquela hora para ele entender que ele vai tomar uma picada, que ele vai ser anestesiado, que o aluno tem que saber explicar e convencer o paciente que está acordado. O ponto de vista do professor e do especialista, ele joga o aluno para aprender as cirurgias mais complexas quando o paciente está anestesiado no centro cirúrgico, no 5º e no 6º ano. Ora, aumentou a dificuldade técnica, mas diminuiu totalmente a complexidade da relação médico-paciente, porque o paciente está lá inconsciente, incapaz de fazer pergunta, incapaz de sentir dor, incapaz de dizer não. Onde nós temos a complexidade? Naquele ato do menino do 2º, 3º ano, que pega um bisturi e mal sabe empunhá-lo, e vai tirar uma pinta de um paciente acordado, que está lá sentindo dor e precisa ter orientação, ou no centro cirúrgico, que eu tenho o paciente totalmente dormindo à mercê de Deus e dos cirurgiões. Então, vejam, tem paradoxos nesse processo, muito interessante, em que nós podemos, com a simulação híbrida, colocar um ator, e aí todo o apetrecho dos wearables, das vestimentas, onde o aluno pode fazer a cirurgia numa placa de silicone colocada sobre a pele do ator, onde o ator não vai sentir dor, mas ele vai simular a dor, onde o ator vai estar questionando, de mau humor, bravo, pedindo para que o aluno explique para ele direito as coisas. Então, esse mundo da simulação híbrida é o que tem me encantado atualmente, no sentido de pensar e fazer uma reviravolta na vida do Murilo, na vida do David, que eles vão ter que repensar tudo que eles estão fazendo lá nas nossas escolas de simulação, no sentido de trabalhar esse enxerto entre a tecnologia e o trabalho do ator humano. Gente, olha, eu teria mais ou menos uns 40 minutos para falar para vocês aí, porque eu me entusiasmei muito ao estar estudando esse tema para trazer essa contribuição para vocês. Mas eu deixo aqui
eu quero poder estar ouvindo os colegas. Desculpa aí eu ter me atrapalhado com esse celular aqui, que não me deu sossego, mas espero ter contribuído com o tema. O importante é que nós formemos pessoas com maior empatia, maior compaixão, maior responsabilização pelo outro. A pandemia nos traz a necessidade de profissionais de saúde mais humanos, que saibam olhar para o paciente na sua integralidade, juntando a espiritualidade, o corpo, a mente. E é isso que nós temos a muito aprender com a presença dos atores nas nossas vidas. Por isso que nós valorizamos tanto essa prática integrada com as artes e com os atores, nos ajudando a nos entender enquanto seres humanos. Obrigado, gente.